O tipo de fé que fez o universo existir mediante uma palavra é outorgado aos nossos corações. Duas coisas devem ser notadas no tocante à fé do tipo de Deus. Primeiramente, o homem crê no seu coração. Em segundo lugar, ele crê com as suas palavras. Não basta simplesmente crer no seu coração. A fim de levar Deus a operar em seu favor, você deve crer também com as suas palavras. Jesus disse: "Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito." Marcos 11:23. Essa é a lei inalterável da fé. Marcos 11, versículo 12 a 14 e 20 a 24. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: "Nunca mais coma alguém fruto de ti." E seus discípulos ouviram isto. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: "Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou." Ao que Jesus lhe disse: "Tende a fé de Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco." Focalizemos nossa atenção na declaração: "Tende fé em Deus." Versículo 22. Ou, alternativamente, "Tende a fé de Deus." Os estudiosos da língua grega dizem que uma tradução possível seria: "Tende a fé do tipo de Deus." Jesus demonstrou que ele tinha a fé do tipo de Deus. De longe, ele viu que a figueira tinha folhas e aproximou-se dela, procurando frutos. Alguns têm questionado por que Jesus procurou figos nessa árvore, quando ainda não era tempo de figos maduros. No entanto, naquele país, as figueiras, ao terem folhas, usualmente tinham figos também. Não achando frutos na árvore, Jesus falou a ela dizendo: "Nunca jamais coma alguém fruto de ti." No dia seguinte, quando Jesus e seus discípulos passaram de novo por ali, viram que a figueira secara desde a raiz. Pedro disse: "Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou." E a resposta notável e surpreendente de Jesus foi: "Tende fé em Deus." A fé de Deus, ou a fé do tipo de Deus. Porque em verdade vos afirmo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Versículos 22 e 23. Depois de mandar seus discípulos, no versículo 22, terem a fé do tipo de Deus, Jesus passou a explicar o significado disso. A fé do tipo de Deus é a fé segundo a qual o homem crê no seu coração e fala com a boca aquilo que crê no coração, e assim acontece. Jesus demonstrou que tinha aquele tipo de fé, porque creu que aquilo que dissera se realizaria. Ele falou à árvore: "Nunca jamais coma alguém fruto de ti." É esse o tipo de fé que falou, e o mundo veio a existir. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11:23. Como Deus fez isso? Deus creu que aquilo que ele disse se realizaria. Ele falou a palavra, e aí estava a terra. Falou, e o reino vegetal veio a existir. Falou, e o reino animal veio a existir. Falou, e vieram a existir os céus e a terra, a lua, o sol, as estrelas e o universo. Ele falou, e assim foi. Aquela é a fé do tipo de Deus. Deus creu que aquilo que ele falou se realizaria, e assim foi. Jesus demonstrou aos seus discípulos aquela fé do tipo de Deus, e então lhes disse que eles tinham aquele tipo de fé, a fé segundo o qual
O homem crê de todo o seu coração, diz com a boca aquilo que crê, e a obra é realizada. Alguém talvez diga: quero aquele tipo de fé. Vou orar para Deus me dar. Qualquer tentativa assim é perda de tempo. Você não precisa orar pedindo. Você já a possui. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:3. Note que Paulo escreveu isso aos crentes, pois diz: a cada um dentre vós. A epístola aos Romanos não foi escrita aos pecadores no mundo, foi escrita aos cristãos. A carta é endereçada a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Romanos 1:7. E nesta carta, Paulo lhes diz que Deus repartiu a cada um determinada medida da fé. Paulo disse ainda: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9. Paulo está dizendo aqui que essa fé não vem de nós mesmos. Ele não está falando a respeito da graça, pois todos sabem que a graça vem de Deus. Paulo está dizendo que a fé mediante a qual somos salvos não é de nós mesmos. Não é a fé humana natural. Foi dada aos pecadores por Deus. E como Deus dá ao pecador fé para ser salvo? Romanos 10:16 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nesses versículos, Paulo disse que a fé, primeiro, é dom, segundo, é repartida, e terceiro, ela vem. Crer e dizer, a chave da fé. Note as palavras em Romanos 10:8. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Como isso se compara com as palavras de Jesus em Marcos 11:23? Os escritos de Paulo aos Romanos concordam exatamente com aquilo que Jesus falou aos seus discípulos. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11:23. Vemos aqui o princípio básico inerente à fé do tipo de Deus. Crer com o coração e dizer com a boca. Jesus creu e falou. Deus creu e falou. E o mundo veio existir pela sua palavra. O mesmo capítulo de Romanos continua dizendo: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10:10. Uma medida de fé é dada ao pecador quando este ouve a palavra. Então ele a usa para criar a realidade da salvação na sua própria vida. Quando as pessoas perguntam aos cristãos: quando você foi salvo? A resposta frequentemente é algo assim: cerca das 9 da noite, no dia 10 de julho. Estão enganados, no entanto, por Deus os salvou há quase 2000 anos. Começou sendo uma realidade para eles ativamente quando creram nela e a confessaram. A salvação pertence a todos. Todos os homens e mulheres neste mundo têm direito legal à salvação. Jesus morreu pelo mundo inteiro, não somente por você e por mim. Quando a verdade é pregada ao pecador, faz surgir a fé. Quando ele crê e confessa, cria a realidade dela na sua própria vida pela sua fé. Romanos 10, versículo 13, 14 e 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Assim como a fé provém de ouvir a palavra de Deus, assim também provém a fé para qualquer coisa que recebemos da parte de Deus. Essa fé do tipo de Deus provém por meio de ouvir a palavra de Deus. Em outras palavras, Deus faz a fé do tipo de Deus entrar nos corações dos que creem. Não é de admirar, portanto, que Jesus tinha dito: vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver,
lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Lucas 8,18. Não podemos deixar a verdade entrar no ouvido e sair pelo outro, pois assim não haveria proveito. A fé não virá. Se você agir como a palavra de Deus fosse um conto de fadas, não virá a fé. Quando, porém, você aceitar com reverência e sinceridade e pôr em prática, a fé virá. Paulo escreveu à igreja em Corinto: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. 2 Coríntios 4,13. Paulo disse que temos o mesmo espírito da fé. E aquilo que pertencia à igreja em Corinto, pertence hoje à igreja. Em nenhuma ocasião, Paulo ou algum outro apóstolo chegou a escrever a fim de encorajar as pessoas a crerem. Nunca lhes mandaram ter fé. Se precisamos encorajar os crentes a crerem ou a terem fé, é porque a palavra de Deus perdeu sua realidade para nós. Nós somos crentes. Quando nossos filhos estão longe de casa, não precisamos escrever a eles dizendo: não se esqueçam de continuar respirando. Continuarão a respirar enquanto tiverem vida. Da mesma maneira, não precisamos encorajar os crentes a crer, porque é isso que são, crentes. Quantos entre nós reconhecemos que nossas palavras nos dominam? Estás preso com as palavras da tua boca. Lemos em Provérbios 6,2. Outra versão diz: és levado cativo com as palavras da tua boca. Um jovem me disse certa vez que nunca foi derrotado, a não ser quando se confessava derrota. Certo ministro batista expressou o caso assim: você disse que não conseguia, e no momento em que você falou assim, foi derrotado. Você disse que não tinha fé, e a dúvida se levantou como um gigante e o amarrou. Você está preso com suas próprias palavras. Você fala no fracasso, e o fracasso o mantém preso. A derrota e o fracasso não pertencem ao Filho de Deus. Deus nunca criou um fracasso. Deus fez de nós novas criaturas. Não nascemos da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Somos criados em Cristo Jesus. Os fracassos são produzidos pelos homens. São produzidos através da falsa crença e dos pensamentos errados. 1 João 4,4 diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aprenda a confiar naquele que é maior, que está em você. Ele é mais poderoso do que qualquer coisa no mundo. Deus criou o universo com a palavra. Palavras cheias de fé são as coisas mais poderosas no mundo inteiro. A chave da fé do tipo de Deus é crer com o coração e confessar com a boca. Nossos lábios podem nos transformar em milionários ou manter-nos na pobreza. Nossos lábios podem tornar-nos vencedores ou manter-nos no cativeiro. Podemos encher nossa palavra de fé ou podemos enchê-las de dúvidas. Podemos encher nossas palavras de amor que derreterá o coração mais frio, ou podemos enchê-las de ódio e de peçonha. Podemos encher nossas palavras de amor que ajudará os desanimados e os quebrantados de coração, e de fé que comoverá o céu. Podemos fazer nossas palavras respirar a própria atmosfera do céu. Nossa fé nunca subirá mais alto do que as palavras dos nossos lábios. Jesus disse à mulher com hemorragia que a fé dela salvara. Os pensamentos podem vir a insistir em permanecer. Se, porém, nos recusarmos a expressar em palavras tais pensamentos, morrem sem nascer. Cultive o hábito de pensar em coisas nobres. Aprenda a empregar a palavra que terá uma reação favorável sobre seu próprio espírito. As confissões da fé criam realidades. A realização segue a confissão. A confissão antecede a possessão.